Está no ar Curitin Nerd Talk. Vamos continuar o nosso bate-papo sobre adaptações cinematográficas de livros. Antes, você já sabe, clique no joinha para deixar o seu like, se inscreva no canal. E comigo está a Shoko para continuarmos aqui. Seja bem-vinda de volta, Shoko. Estamos de volta. Eu tô adorando participar disso aqui. Realmente está sendo muito divertido. E vamos continuar nosso assunto. Tá dando muito caldo pra manga, então ainda tem muita coisa pra falar, né? Então bora lá. Bora continuar. Antes da gente seguir com o tema que a gente estava falando, eu lembrei aqui, ó, minha cabeça, pá. Pra gente Importante. comentar. É muito importante isso aí, hein? Temos muito a falar sobre uma adaptação. E daí comentar também a questão da fidelidade. Uhum. Que Nossa, foi, isso é muito importante. né, do livro de Animais Fantásticos e Onde Habitam, do mundo de Harry Potter, né? Lembrando, é muito polêmico, né? Vamos lembrar um pouco apenas sobre esse livro, que ele é um daqueles livros especiais que a J.K. Rowling lançou ao longo da franquia. Então nós temos Animais Fantásticos e Onde Habitam, temos Quadribol através dos séculos e o mais famoso de todos, que é de suma importância nos livros da franquia principal, os Contos de Beedle, o Bardo. E aí, né, tivemos, depois do sucesso estrondoso de Harry Potter, veio a notícia da adaptação de Animais Fantásticos e Onde Habitam, mas não saiu exatamente, aliás, não saiu nada como é o livro, não é mesmo? É meio complicado, porque assim, vamos comentar que o primeiro filme, em algum aspecto, foi sim um pouco do que temos no livro, né? A J.K. Rowling sempre gostou de trazer conteúdos extra. Então, ela sempre teve o site deles que sempre tinha conteúdos extra. Então, vamos supor que a gente teria o livro e a gente teria como foi feito esse livro. Como foi feito o primeiro livro da franquia, o primeiro filme da franquia, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam. Temos o Newt, acompanhamos ele ali na sua trajetória para escrever o livro. Ok. E os outros dois? E os outros dois, né? Os outros dois viraram. Não é Animais Fantásticos, Não entendeu? é, exato. Tanto é que o primeiro filme, ele tem o nome do livro completo, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam. Depois virou E só você vê Animais muitos animais. Fantásticos. Sim. Porque, tipo, já não é mais tão importante Uhum. assim. É. E É. ao meu ver, eu tinha até depois que eu vi o que se tornou, né, o filme. Pra mim, um filme de Animais Fantásticos seria, tipo, basicamente o Newt explorando áreas novas, procurando os animais novos e catalogando eles, porque o livro é um catálogo Então. dos animais. Sim, sim, Então eu gostaria justamente. de vê-lo em várias partes do mundo, explorando esses É. lugares. E quem Bem sabe? estilo Pokémon. Exato, estilo Pokémon, sem a parte Ia da ficar captura. legal. Mas ele poderia, assim, sei lá, surgir algum problema e que ele tivesse que ajudar, que Uhum. resolver, entendeu? Mas focando sempre nos animais. Isso seria Animais Fantásticos e Onde Habitam. Sim, Agora o que se tornou foi, bem tipo, isso. uma história super complexa, depois vira política e o Dumbledore aparece. Pera aí, tipo, Ai, isso não, virou, tipo, as aventuras de Dumbledore, não os Animais Fantásticos, sabe? é. Virou uma Ai, bagunça é aquilo. frustrante. Eu sempre comento que a J.K. Rowling não sabe fazer roteiro. E metade desse roteiro foi escrito por ela. E assim, a gente teve alguns problemas muito fortes na história, que como um livro às vezes você passa, agora para uma adaptação cinematográfica fica difícil. E um deles foi isso que eu já comentei até numa outra conversa com você, que foi justamente o fato da gente não ter um protagonista nos outros dois filmes. O Newt perde muito espaço, o Dumbledore e o Grindelwald começam a aparecer mais, e a gente tem essa batalha política e briga e passado dos dois e etc. E o Newt não importa mais, os animais não importam mais, é mais a Primeira Guerra Bruxa, que é o que sucede ali todos esses acontecimentos. Então, o que nós temos? Newt, Animais Fantásticos, primeiro filme, que não foi ele catalogando, foi ele perdendo os bichos, encontrando de novo, mas tudo bem, né? Ele foi protagonista ali. Ele era um personagem importante. Ele era crucial para aquilo que estava acontecendo. Acabou ali. Agora temos 2 e 3.
Ele só é um banana que fica correndo no meio da história, entendeu? Cumprindo tarefinhas do Dumbledore, porque o que o Dumbledore mais gosta de fazer é dar tarefa pros outros, né? A gente viu isso em Harry Potter, e aqui é igual. Ele dá a tarefinha, vai lá cumprir tarefinha, meu querido aluninho. Aluninho vai, entendeu? Deplorável. Assim, tinha tudo pra ser bom. Se tivesse separado. Fazia só um filme isolado, igual Rogue One. Um filme isolado, Newt, catalogando os animais, livro Animais Fantásticos e Onde Habitam. Depois, completamente nova, de um mundo completamente... Tá, seria mais ou menos na mesma época, mas assim, seria um mundo diferente, porque teria um outro ponto de vista, que seria Dumbledore e Grindelwald e a batalha da Primeira Guerra Bruxa. Excelente! Mas não! E teve troca de ator, e teve atraso nas produções, Exato. E mudanças milhões de vezes de roteiro. Deu tão ruim, e tinha tudo pra ser bom. Como se não bastasse essa bagunça, né, roteirística aí. Ainda teve essa questão de atores, né? Essa mudança de ator do segundo pro terceiro que atrapalhou tudo, assim, acabou afetando ainda mais o que já estava bagunçado. Como eu disse inicialmente, as adaptações sempre existiram, mas hoje há um número absurdo de adaptações de livros. É quase como se a cada semana um filme que é lançado no cinema é adaptado de um livro. Aí eu me pergunto, até quando será que a gente vai ter isso, hein? Tipo, se as pessoas pararem de escrever livros, o que vai acontecer com os filmes? É como se a criatividade estivesse meio que morrendo, né? Na verdade, ela Uma está. dependência, né? Porque não se tem muito material. Na verdade, a criatividade cinematográfica, a meu ver, já meio que tem caindo já nos últimos 20 anos, porque há muitos remakes e reboots de filmes de 20 anos atrás, então 30, 40 anos atrás. Mas e os livros, né? Tem muito livro para adaptar, beleza, mas será que às vezes é necessário ter essa adaptação? E até quando que vai ter isso? É uma pergunta assim. Às vezes a gente faz umas perguntas filosóficas para poder justamente ficar teorizando, né? Mas eu acho que há muita coisa boa ainda a ser adaptada, então era importante que parassem de fazer reboot e fizessem histórias novas no cinema. Mas assim, eu concordo. A gente está tendo uma crescente que foi até uma questão do efeito Marvel, né? Que é farmar o máximo que puder de franquias vendáveis, digamos assim. Então, Star Wars, muitas franquias, muitas franquias diferentes do mesmo universo. Marvel também. Então, satura muito. Eu acho que o principal problema disso é essa expansão do universo. Que são histórias novas, mas são de um universo que já existe. Mas por que não cria um novo, sabe? E assim, hoje a gente ainda se baseia bastante em livro. Mas assim, tem muita coisa que dá para ser criada. O que eu também sinto, é o que você comentou, parece que falta alguém para criar. Mas eu acho que não é nem a necessidade de criar, eu acho que é a necessidade de enquadrar a história. A gente percebe que hoje em dia a gente está tendo muita necessidade de enquadrar as histórias. As histórias não são criadas e escritas com a livre vontade de escrever e contar uma história. Ela meio que parece que precisa participar de um roteiro, de histórias e situações pré-requisitas para estar ali naquela história. Então ela já começa com um plano, entendeu? Ela não é uma história que a pessoa pensou e não tinha algo muito protocolar para escrever. Tinha uma ideia. Hoje não, parece que já tem um protocolo a ser seguido quando você cria uma ideia, entendeu? Eu acho que, para mim, pelo menos, o que eu reparei nas várias histórias que eu andei lendo também hoje em dia, que eu agora comecei a ler bastante, né? Aumentei a minha leitura, então eu vi muitos pontos aí que eles vêm com um roteiro pronto. Personagem 1, personagem 2, o secundário é assim, o antagonista é assim. Só muda que o ambiente é um pouco diferente, a história do personagem, o passado é um pouco diferente, mas o grosso tá ali, sabe? Mas o nome não é o mesmo. Mas ela não é exatamente igual. Mas você percebe que tem um caminho que começa e tem um meio e tem um fim muito parecido. Eu me surpreendi recentemente lendo Morro dos Ventos Vivantes. Eu acho que um dos pontos é esse, sabe? Clássico. É uma história muito única. Sim. E você sabe do que acontece porque você leu o começo, que é o presente. Mas se você não tivesse lido o presente, se você tivesse lido só quando a
a ama lá conta sobre o passado, teria muito plot twist. Muito, muita reviravolta. Porque, assim, é uma história muito bem escrita. E foi um romance único, né? Pelo que eu me lembro do que eu li sobre a autora, ela só escreveu esse. E ela ficou anos escrevendo ele. Então, assim, é uma história muito única e muito intensa. E a gente não tá tendo tantas histórias intensas hoje em dia. Parece que todo mundo quer escrever um livro, mas ninguém quer escrever o livro, sabe? E eu acho que como tem muita coisa vindo, nada se sobressai também. É E verdade. daí satura. E quando satura, ninguém mais quer. Daí tem a queda. Exato. E esse é outro exemplo de livro que teve muitas adaptações, né? Você encontra muitas adaptações de O Morro dos Ventos Vivantes. Sim. Que, aliás, é um excelente livro. Sugerimos aí, quem quiser ler. Sim, com certeza. Você muito bom. Você não sai igual depois que você lê. Não tem como. E é como você comentou ali, ela ficou anos escrevendo esse livro, né? E é por isso que saiu como saiu. Hoje, como você mesmo disse, eles seguem essa fórmula básica, né? É quase como as comédias românticas que a gente tem, né? Você sabe o que vai acontecer. Você só muda os personagens, o ambiente, mas você sabe, o resto é igual. Você sabe como vai começar. Como termina. Exato. Às vezes, só que daí a gente consome isso às vezes pra dar risada, né? Mas no caso do livro fica tipo aquela coisa assim, tipo, mais do mesmo. Então, tipo, às vezes você vai comprar um livro achando que é uma coisa legal, inovadora, aí você vai ver, putz, parece até que eu já li esse livro semana passada. Então, bem isso. Eu acho que daí volta para a questão do limite, né, que a gente estava falando, que eu acho que um limite vai ser meio difícil, porque sempre vai ter coisa nova surgindo, mas eu acho que o limite vai estar muito ali atrelado à saturação. Quando todas essas histórias que estão sendo contadas inúmeras vezes hoje em dia cheguem ao ponto de enjoar no cinema, porque eu acho que o livro ainda é mais amplo, porque tem muita gente lendo. Não é o dinheiro, claro, não dá para comparar investimento de um livro com o investimento de uma produção audiovisual. Então, assim, não dá para dizer que vai saturar esse tipo de leitura e esgotar, digamos assim, ter uma pausa. Agora, no cinema, eu acho que a gente vai ter que chegar nesse ponto. É porque é muito mais fácil você consumir um filme do que um livro, né? Então, é muito mais fácil você ver 2 filmes parecidos do que você ler 2 livros parecidos. Então, as chances são menores. Mas eu acho que vai acabar. Se eles forem nessa de adaptar tudo que aparecer, eventualmente vai ter alguns que não vão cair nas graças do público e eles vão ter que procurar algo mais original, algo mais novo. Bem isso. E a gente fica só esperando, né, pra que venham coisas boas, né? Principalmente daquilo que a gente gosta. Porque tá difícil. Só nos resta aguardar, então, né? Com certeza. Bom, então com isso eu acho que nós encerramos nosso bate-papo sobre adaptação cinematográfica de livros. Tem muitas coisas boas, muitas coisas ruins, muita polêmica envolvendo. Sim. E... Sempre. Shoko, eu quero te agradecer. Foi muito bom conversar com você sobre esse tema. E te convido aí para a gente poder conversar novamente sobre outros assuntos no futuro. Claro, foi uma delícia participar aqui do Curit Nerd. Eu adorei estar conversando com você. Esse assunto é um assunto que sempre me empolga muito. Então, né, às vezes eu acabo falando demais. Mas assim, eu gosto muito de falar sobre esse tipo de coisa. Adaptação é uma coisa que eu tô sempre indo atrás, então eu gosto bastante de falar sobre esse assunto. E claro, temas nerd a gente sempre gosta, não tem como não gostar, né? Então, assim, é um prazer estar aqui com você. Foi uma delícia a nossa conversa. E claro, sempre que quiser, tô aí disponível pra gente ter uma conversa novamente. Maravilha. Então, pessoal, depois dá uma olhada ali na descrição, vou deixar o linkzinho do canal da Shoko. Dê uma olhada lá no conteúdo dela, que é muito bacaninha mesmo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau!